Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Transmutando energia? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como melhorar os seus relacionamentos através do NoFap, da transmutação da energia sexual, tá? Lembrando que, já vou logo dando recado, nós faremos 2 dias de lives, tá? Dia 2 e 3 de junho, às 20 horas, aqui no YouTube, onde eu vou mostrar para vocês como melhorar 5 áreas da sua vida através da transmutação da energia sexual e também do NoFap, tá? E a gente vai abordar com mais profundidade, inclusive esse tema de hoje, como você melhorar os seus relacionamentos, vamos falar como melhorar a sua vida financeira, como melhorar o seu corpo físico, a gente vai falar também como melhorar a sua mente, a sua área psicológica, a sua área espiritual e enfim, vamos passar por todos esses temas, combinado? Mas hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Gente, o que acontece? O nosso cérebro, isso é uma coisa que eu falo e eu tenho que repetir todos os vídeos, ele está sempre programado para buscar o prazer ou fugir da dor. Apenas isso. Tudo que o nosso cérebro faz, ele está sempre buscando sentir prazer ou fugir da dor, tá? Por mais que você não compreenda isso. É basicamente para isso que ele é programado. E também o nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. Tá? Então, tudo que ele puder fazer para conseguir aquilo que ele quer, gastando o mínimo de energia possível, é isso que ele vai fazer, ok? Outra coisa interessante da gente saber sobre o nosso cérebro é que ele não distingue realidade da ficção. Então, entendendo todas essas variáveis, a gente começa a compreender por que é que pessoas que têm o vício em pornografia e masturbação, elas têm tanta dificuldade em se relacionar, certo? O nosso cérebro, ele quer ter esse prazer, né? Também utiliza a PMO como uma fuga da dor. Então, se está estressado, se está angustiado, se está triste com alguma coisa, nosso cérebro logo vai empurrando a pessoa para aquela prática que vai trazer o maior nível de prazer para ela com o menor trabalho possível, né? E com a menor consequência imediata possível. Então, quando a gente está lá vendo um videozinho, a gente está se masturbando, a gente consegue uma descarga enorme de dopamina, enorme, fora do natural, uma descarga muito alta de dopamina no nosso cérebro, que é a responsável por esse sentimento de prazer, né? E sem consequência imediata, sem ter problema algum. Então imagina para você que está em casa e você quer conhecer alguém. Você vai ter que se arrumar, você vai ter que arrumar um local para ir, você vai ter que gastar dinheiro com transporte, enfim, com o local que você vai, sei lá, seja comer alguma coisa, beber alguma coisa, ou mesmo dar uma volta, né, ou ir para uma festa, ou ir para um encontro, enfim. Você vai ter que correr riscos, né? Correr riscos de não encontrar uma pessoa interessante, ou levar um fora, ou mesmo chegar lá, conseguir não ser aquilo que você esperava. Então, tudo isso para o nosso cérebro é um trabalho extra que ele não precisa ter quando ele está dentro da PMO. Ele chega ali, você abre o celular, você em 5 minutos resolve o seu problema. O negócio, o X da questão, é porque o nosso cérebro não entende que isso é insustentável, né? Que a gente não consegue levar isso para a vida. E ele acaba fazendo com que todas as outras áreas da nossa vida a gente continue buscando esse prazer imediato, essa coisa rápida. Então, dentro dos relacionamentos, tudo vai ficando para o lado. Mesmo que você já tenha um companheiro ou uma companheira, muitas pessoas perdem o desejo pelo companheiro ou pela companheira porque estão dentro da prática do PMO, porque dá muito trabalho, né? Imagina uma relação sexual, você vai ter que suar, você vai ter que pensar no prazer de outra pessoa, você só tem uma pessoa ali à sua disposição, você tem que pensar em todas essas coisas, em agradar o outro, enfim, ter todo esse esforço físico. E dentro da PMO não, então o seu cérebro ele não pensa no geral, ele não pensa no relacionamento, ele não pensa a longo prazo. O nosso cérebro é como uma criança birrenta que quer tudo para já. Então, se dentro da pornografia e da masturbação você consegue isso, você vai condicionando o seu cérebro a não querer ter relacionamentos. Por quê? Porque tudo isso aqui dá muito trabalho. O problema é que aí a gente vai se afastando, a gente vai prejudicando outras áreas da nossa vida, porque ele vai levando isso para as outras áreas também. Mas só falando de relacionamentos hoje para o vídeo não ficar muito longo,
A primeira coisa que a primeira coisa que ocorre dentro de nós, quando a gente está dentro dessa prática, é a objetificação. Você começa a olhar para as pessoas como se elas fossem apenas objetos para o seu prazer. Então você não consegue muitas vezes nem sequer desenvolver uma conversa com a pessoa, porque você começa a conversar com uma moça ou com um rapaz, né, no caso das mulheres, enfim. Você começa a conversar com uma pessoa que seria interessante para você e você não consegue mais fazer conexões do tipo: o que será que essa pessoa gosta? Quem será que essa pessoa é? Né? O que será que essa pessoa espera da vida? O que será que ela tem em comum comigo? Será que o nosso caráter é algo que a gente consegue, que a gente tem em comum? Será que a gente tem assunto? Não, você já começa olhando para as pessoas simplesmente como um objeto para lhe dar prazer. Por quê? Porque o seu cérebro está corrompido por aquela prática que consegue lhe dar isso em 5 minutos e sem consequência imediata, ok? E aí você vai inconscientemente colocando no seu cérebro que você também é um objeto. Já como assim? Sim, gente, tudo é projeção. Eu não sei se vocês já ouviram falar que quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente expõe no mundo é aquilo que está dentro da gente. Então tudo é projeção. Se eu começo a ver as outras pessoas como um objeto, se eu olho para um rapaz ou para uma moça e eu já acho que aquela pessoa vai me dar prazer, inconscientemente eu estou dizendo para mim mesma que eu também sou assim. Então, muitas vezes eu começo a me colocar nesse lugar de objeto, eu começo a me diminuir com seres humanos. E eu vou dar um exemplo como ser humano. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço mulheres lindas, mulheres com corpos esculturais, mulheres malhadas, mulheres que não têm uma celulite, que é um problema que nós mulheres nos preocupamos muito, mas estão com a autoestima simplesmente destruídas. Por quê? Porque estão dentro da PMO e elas inconscientemente se olham apenas como um objeto e elas sempre acham que nunca são suficientes. Porque quando olha para a tela de um celular e ela vê aquilo, ela vê aquelas mulheres perfeitas, com corpos perfeitos, com as poses mais loucas do mundo, fazendo loucuras que elas não querem fazer ou não se sentem confortáveis, ou elas acham que não tem aquele corpo, a autoestima vai lá para baixo. E por que a autoestima vai lá para baixo? Porque essa pessoa perdeu a capacidade de se ver como um ser humano inteiro, com suas qualidades e com seus defeitos, de se achar importante. Mas antes dela perceber isso, ela percebe já que ela olha para o outro como esse objeto. Então, se deu certo, deu. Se não deu, paciência. Muitas vezes a gente chega com discurso de homens, eu vejo muito com discurso de que eu não preciso de mulher. Ou então é melhor pagar porque todas as mulheres são interesseiras. Ou então mulheres que dizem pra que eu preciso de homem, eu não preciso de homem para nada. E assim a gente vai perpetuando uma desconexão sem a gente entender por quê. Tá? Então, a gente perde o valor, a gente não vê o valor no outro e também a gente não vê o valor de si mesmo. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui para não esquecer porque é muito assunto. Então, muitas vezes a gente acaba preferindo ficar só, porque a gente acha que ninguém presta. Por quê? Porque isso começou na objetificação. Por que ninguém presta? Porque todo mundo é um objeto. Se todo mundo é um objeto, eu passo a ser também um objeto. E como é que eu consigo verificar isso na minha vida, na vida das pessoas que passam em consultoria comigo? Quando elas dizem assim, eu só arrumo gente que não presta, nenhum homem presta. Quando eu acho, por exemplo, que nenhum homem presta ou que nenhuma mulher presta, eu já estou achando que essa pessoa vai chegar na minha vida para me usar. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não quero relacionamento com ninguém porque as mulheres só querem usar os homens, as mulheres só estão interessadas em dinheiro. Mas por que ela pensa assim? Se você vai no fundo da coisa, é porque ela acha também que os outros só funcionam para aquilo que elas querem. Ou seja, ela objetificou os outros e também está se vendo como objeto, como não merecedor de amor, porque as pessoas só olham para ele ou para ela com interesse. Isso reflete uma visão distorcida que muitas vezes eu também só olho o outro pelo interesse, por aquilo que ele tem para me dar. E quando a gente está dentro dessa prática, é apenas o prazer, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Acabou, estendi aqui pelo assunto, mas tentando deixar o mais claro possível para vocês. Se ficou claro,
comenta aqui, tá? E aí, como a gente muda isso? Primeiro, reprogramando o nosso cérebro através do NoFap, da transmutação da energia sexual, tá? Quando a gente faz o NoFap da forma correta, quando a gente transmuta a nossa energia sexual, a gente volta para dentro da gente mesmo e a gente consegue se reconhecer como um ser humano inteiro, mas é preciso passar por esse processo, ok? Passando pelo autoconhecimento é o primeiro de tudo. Quando eu me reconheço, quando eu me amo, quando eu me respeito, eu passo a amar os outros, a respeitar os outros e passo imediatamente a não aceitar que as pessoas façam comigo aquilo que eu também não faço. Então, se eu paro de me usar como objeto, se eu paro de me colocar em situações desagradáveis, se eu começo a dizer não para as pessoas e para as situações que estão me fazendo mal, eu também não vou aceitar pessoas que estão na minha vida querendo fazer isso, tá? Então a gente começa o terceiro passo, que é escolher por afinidade. Então, se antigamente você escolhia uma pessoa apenas por interesse sexual, é bonita, é gostosa, é gostoso, é não sei o que, você começa a parar e olhar mais profundamente para as pessoas. É incrível quando a gente faz o NoFap, que a gente entra nessa questão do autoconhecimento, como a gente para, gente, de ver as pessoas apenas como objeto e a gente começa a se interessar pelo algo a mais. E aí você começa a, basicamente, analisar o currículo das pessoas que estão chegando perto de você, né? Quando eu digo analisar o currículo, não é somente de forma material, tá? Analisar o currículo é no sentido de caráter. Será que essa pessoa tem o mesmo caráter que eu? Se ela tem os mesmos valores que eu? Se ela gosta dos mesmos assuntos que eu? E aí a gente vai atraindo pessoas e querendo pessoas na nossa vida, não apenas por um prazer físico, por algo rápido, mas sim por afinidade, tá certo? Então a gente acabei falando um pouquinho aqui demais, mas a gente vai falar mais sobre esse assunto no dia 2 e 3 de junho, às 20 horas aqui no YouTube. Eu espero que você esteja presente, porque as lives não ficarão gravadas, tá certo? Um beijo enorme para vocês e até segunda-feira no nosso próximo vídeo.